Boa noite, gente. Boa noite. Eu também costumo começar essa conversa quando aqui posso estar com vocês, exaltando a alegria de poder reencontrar os meninos. Infelizmente, nem sempre a gente pode estar junto, por conta de inúmeras tarefas profissionais e espíritas. Então, só muito ocasionalmente a gente tem a chance de abraçá-los, com muito carinho, muita alegria. É sempre muito bom estar aqui com vocês, porque estar com vocês é estar com eles, São companheiros muito queridos, com os quais nós aprendemos bastante também. E eu fiquei pensando, eu estava até brincando aqui com a Tegra, nem um título decoro, que é tanta coisa para falar, em 3 palavras que aparentemente são tão pequenas, mas são tantas questões, que na verdade eu fiquei me perguntando uma coisa que normalmente eu delego muito para a espiritualidade, até por falta de tempo de preparar temas, Eu delego muito para a espiritualidade essa preparação dessa conversa, Mas hoje, excepcionalmente, como o tema era muita coisa ao mesmo tempo, eu me atrevi, como diz o caboclo lá do sertão, a pensar sobre ele. E pensando sobre ele, eu fiquei encontrando algumas possibilidades de conversar com vocês, porque é uma temática que, em razão da própria riqueza e da complexidade e da dificuldade que a gente tem de lidar com essas questões, a gente fica muito sem saber como discutir sobre isso, Então eu pensei em algumas possibilidades, e certamente nenhuma delas eu vou contemplar agora, Com certeza, mas pensei sobre elas. E ao pensar sobre elas, por exemplo, eu imaginei começar pedindo para vocês apertarem com muita força, mas sem machucar, a mão do vizinho, da vizinha de vocês. Eu pensei nessa possibilidade. Mas apertar com vontade, apertar e soltar, não é apertar e segurar uma coisinha, coisa que a gente não costuma fazer. Quando a gente solta a mão do outro, a gente sente falta dessa mão que apertou. Não é verdade, não, gente? Notaram a ausência de alguma coisa? Vocês notaram? Eu também pensei, em vez de começar assim, começar pedindo os meninos para cantarem, porque eu não cantaria, naturalmente, Asa Branca, Mas eu não sei se eles tocariam e cantariam essa música, porque eu ia só escutar eles cantarem, Cadê o senhor? Na verdade, então eu comecei a pensar numa frase do Cristo que diz assim: deixai que os mortos enterrem seus mortos. E essa frase ela é muito intrigante e instigante. Intrigante porque
dá a impressão de que o Cristo está dizendo que tem vivos que são mortos e tem mortos que são vivos. Mas como é que a gente pode pensar nessa perspectiva? Como imaginar, por exemplo, a ausência de uma mão que a gente apertou alguns instantes atrás, ou a tristeza no coração de um sertanejo que tem que abandonar a sua terra por força das circunstâncias da natureza, mas que naquele momento do abandono sente uma dor tremenda no seu próprio coração. E essa dor é tão forte que, mesmo distante, está permanentemente mobilizando-o na direção do retorno. E a gente começa a pensar nessa perspectiva da morte e entender que essa morte pode ter múltiplos significados, né? Eu estava lembrando ontem que atualmente as pessoas dedicam como dia dos finados, como se houvesse o fim de alguma coisa, mas na verdade até que há. E aí entra uma discussão importante que o Jânio estava me lembrando desses dias, né? Que muitas vezes as pessoas condenam outras por chorarem a morte dos entes queridos, dizendo que a morte não existe. Chorarem o fim de alguma coisa, mas o fim de alguma coisa existe. Então como é que nós podemos lidar com essas contradições ou paradoxos, como a gente queira? A morte, afinal de contas, existe ou não existe? O fim, finados de fim, de fato acontece ou não acontece fim de nada? E aí a gente começa a observar que, de acordo com o olhar que nós debruçamos sobre algo, faz a diferença, né? Se eu olho de um determinado jeito, eu vejo de uma determinada forma. Se eu mudo a minha posição, a minha perspectiva, aquilo que eu via de uma determinada maneira passa a ser visto de uma maneira diferente. Se eu olhar de frente, a imagem que eu tenho é uma. Se eu olhar de costas, pelas costas do outro, né? De costas é mais difícil, né? Pelas costas do outro, eu vou observar outras coisas que normalmente eu não observaria olhando de frente. E aí eu começo a perceber a concepção do relativo que nós temos no mundo no qual vivemos. E, portanto, morte e vida passam, aparentemente, a serem polaridades, né? E morte e vida nos lembra, inclusive, o maravilhoso poema Morte e Vida Severina, né? E quando a gente pensa naquela morte, naquela vida, a gente começa a perceber que quantas vezes as pessoas aparentemente estão mortas, quantas vezes as pessoas aparentemente mortas estão vivas. Então essa relatividade da simbologia que nós delegamos para as coisas faz absoluta diferença, né? Eu estava lembrando que no México, por exemplo, a comemoração do Dia dos Mortos é uma comemoração muito alegre, né? Eles fazem festas, né? Fazem docinhos com cara como é que chama? De cadáver, de coisa, enfim, né? É uma outra lógica, absolutamente diferente da lógica que a grande maioria de nós ainda vive num dia como o de ontem, né? Muita gente pensa que ser necessário ir para o cemitério, né? Como se os nossos entes queridos estivessem lá e nós fôssemos visitá-los, quando na maioria das vezes eles vão nos visitar no cemitério, né? Porque é lá que a gente se encontra. São as estranhas, né, situações que nós criamos com a concepção que nós temos sobre a vida e sobre a morte. E muitas vezes nós cultuamos a morte como perspectiva de vida. Muitas vezes nós cultuamos a dor como perspectiva da vida. E é preciso a gente compreender, portanto, que o sofrimento, na maioria das vezes, é opcional. As dores, as dificuldades nós enfrentamos. Mas o sofrimento que nós estabelecemos em relação a essas situações, nós escolhemos sofrer. E uma questão fica, então, a bailar nessa reflexão que a gente fazia. Por que nós escolhemos sofrer? Por que nós escolhemos cultuar o sofrimento? Não que a perda de um ente querido não seja algo considerável e que cause dor, evidentemente que causa. Evidentemente que é natural que nós tenhamos um tempo de luto, né, de acolhimento do fenômeno que nós não desejaríamos, de ver um ente querido passar para um outro plano da vida. Para nós, ele deixou de existir. Para nós, mesmo que acreditemos na continuidade da existência, ele deixou de ter uma determinada aparência e uma palpabilidade, se a gente pode usar esse termo. Nós não podemos mais tocá-lo. Aqui e acolá a gente já pode até sentir o cheiro, mas perdemos
sentidos materiais que tínhamos em relação ao nosso ente querido que já passou por um outro plano da existência. Então alguma coisa teve fim, alguma coisa morreu, um corpo físico morreu. Entretanto, a essência, o ser que nós amamos, esse de fato não morreu e nem finalizou. Ele finalizou uma etapa da sua trajetória. Mas é natural que nós soframos, porque nós aprendemos que o sofrimento é parte dessa dor. Entretanto, dor e sofrimento são diferentes, como eu já coloquei. A dor é uma decorrência natural do fenômeno da perda, entre aspas também. Mas o sofrimento que nós cultivamos, cultuamos e muitas vezes nos alimenta, essa é uma escolha que nós fazemos. Algum de nós precisa dessa escolha por um tempo. Algum de nós precisa viver a experiência da dor gerando sofrimento, porque é uma necessidade até para reelaborar o seu trajeto, né? É interessante a gente observar que quase em geral, quando esse sofrimento se propaga e se prolonga, melhor dizendo, está muito associado às nossas idealizações, aos sonhos que nós tínhamos em relação ao ente querido que desencarnou. Não tem a ver com o desencarne propriamente dito, mas todo um projeto que nós elaboramos e que fomos frustrados nesse projeto. Então, muitas vezes, o nosso maior sofrimento não é pelo desencarne, mas pelas frustrações geradas em sonhos que projetamos em relação ao futuro com esse ser, com esse ente. E isso tudo nos leva a decepções e, consequentemente, dores. Mas daí ao sofrimento é uma opção. O que nós estamos querendo dizer é que é perfeitamente aceitável e entre aspas, natural que a gente sofra com a perda de um ente querido, com a morte. É natural o luto pela morte. Entretanto, é preciso nós compreendermos em que medida a natureza desse luto e a natureza dessa dor não vai para além do necessário. Não vai para além do habitual, do orgânico. Porque organicamente a gente precisa se recompor. Organicamente a gente precisa reelaborar. Organicamente a gente precisa lidar com a outra situação que nos é imposta, que é o mais difícil. Porque se nós tivéssemos escolhido isso, seria muito mais tranquilo. É preciso compreender, portanto, que a perda de um ente querido, de um ente amado, gera dor. É importante nós compreendermos que se estabelece um período de luto, né? Um período em que nós reelaboramos esse processo. Mas é preciso compreender também que muitas vezes nós nos estendemos para além da medida, porque passamos a cultuar o sofrimento. E quando nós estamos falando disso, nós estamos falando também dos mortos que não enterram seus mortos. Muitas vezes nós estamos nessa condição de mortos que não enterramos os nossos mortos. E é preciso fazê-lo, porque na verdade a vida continua. Parece um chavão, né? É título de livro, inclusive, né? Livro espírita, das antigas, né? A vida continua. Mas o que significa a vida continua? O que significa para você dar continuidade à vida? A gente precisa pensar por que nós cultivamos o sofrimento. É preciso a gente pensar por que nós não abdicamos do sofrimento. Por que nós consideramos o sofrimento importante a ponto de nos sentirmos culpados quando não sofremos a perda de um ente amado. Por que será? É preciso esse momento de reflexão que impõe que nós nos debrucemos em relação a nós mesmos, a nós mesmas, que a gente se olhe, que a gente observe se de fato ainda há uma dor a ser vivida ou se só existem resíduos de um sofrimento que nós estamos alimentando. É preciso observar que isso não é apenas em relação aos nossos entes queridos, no sentido dos nossos familiares que desencarnam, amigos que desencarnam, mas também em relação às situações de vida. Situações de vida que deveriam estar enterradas e nós continuamos a alimentar. Situações de vida que nós já devíamos ter virado a página e nós continuamos a reler, como se tivéssemos prazer no sofrimento que ela nos oferece novamente.
E muitos e muitas de nós costumamos cultivar esse sofrimento. Como se em fazendo esse exercício da imposição do sofrimento a si mesmo, a si mesma, fizesse com que nós reduzíssemos nossos erros do passado, nossas dívidas pretéritas. É como se fosse uma automaceração, né? Um autoflagelamento simbólico que nós nos impomos, para que possamos nos sentir quites diante da nossa própria consciência, numa perspectiva distorcida do que significa culpado, ou consciência culpada. Distorcida porque, na verdade, a nossa memória de um erro cometido deve servir para acertos futuros, e não para nos maltratar, e não para carregarmos essa dor para frente. Nós podemos perfeitamente, desde agora, sair daqui deixando nesse salão uma boa parte das culpas que nós carregamos, sem nenhum problema. E quem quiser deixar todas, fique à vontade. Não teremos problema com isso. Porque, na verdade, o que importa é a busca do acerto. O que importa é, de fato, nos reerguermos depois dessa morte e darmos um passo à frente, continuarmos a caminhar. Com isso, nós não estamos dizendo que a dor que nós carregamos deva ser negada. Claro que não. Nós devemos reconhecer a dor. A dor também é importante na nossa trajetória. Mas reconhecer a dor respeitosamente, sabendo que se essas circunstâncias acontecem conosco, tem uma razão de ser. Existe uma frase que para mim é importantíssima no Livro dos Espíritos, que diz assim: o acaso não existe. Gente, para mim essa frase é extraordinária. O acaso não existe. Aliás, esses dias eu estava no interior do estado, num trabalho de pesquisa que eu faço, né? E uma daquelas senhoras lá no interior, né? A gente conversando, e o filho dela sofreu um acidente, e a gente dizendo que geralmente as coisas, mesmo as coisas mais difíceis, acontecem na vida da gente para nos botar para frente, para nos botar para cima. Por incrível que pareça, porque na hora que a gente está vivendo, não parece ser assim. Mas, regra geral, é desse modo. E quando não, essas exceções ainda tem uma razão de ser que nos foge a compreensão. E ela dizendo: é mesmo, né, seu João? Olha, não cai um fio da nossa cabeça sem que Deus não tenha atenção a isso. Eu digo, ele deve estar muito preocupado comigo ultimamente. Na verdade, as coisas não acontecem por acaso. É preciso nós compreendermos, portanto, se nós perdemos o nosso ente amado, e muitas vezes, ou quase sempre, nos momentos que nós achamos que não devia ser esse o momento, né? Raramente é o momento, né? Muito raro. A gente nunca ouviu falar dessa história. Alguém dizer, não, era o momento, né? Geralmente não é o momento, mas é o momento para a gente e é o momento para ele. Aparentemente não. Tem umas frases que as pessoas costumam repetir, como por exemplo, Deus escreve certo por linha torta, né? Depois que eu botei o óculos, eu descobri que não é assim não, né? Deus escreve certo por linha certa. A gente aqui não enxerga direito, né? E como a gente não enxerga direito, a gente fica criticando. Ah, não era para ser assim. Ah, não era para ser daquele jeito. Acolher a dor. O acolhimento da dor, portanto, é fundamental, porque nesse acolhimento nós nos reconhecemos. Mas o mais importante, nós reconhecemos o amor. Porque o que vale e o que sobra de qualquer situação é o amor. E isso é que é o importante. Porque o amor é que deve nos mobilizar. Nós tivemos convivendo aqui no Brasil conosco um psicólogo francês chamado Pierre Vaillant. Durante muitos anos da sua vida, desencarnou aqui no Brasil há pouco tempo, inclusive. E o Pierre Vaillant, ele contava umas coisas muito interessantes. Ele teve uma vida extraordinária. Ele viveu muitas experiências, ele viveu guerra, ele viveu em mosteiros na Índia, ele teve muita experiência interessante. Ele conviveu com um dos grandes santos de todas as épocas, chamado Maharishi. E o Vaillant, ele tinha uns comentários muito interessantes. E dentre os comentários interessantes dele, um deles falava da normose, né? E a ideia da normose é assim: nós normalizamos determinadas coisas de tal maneira que a gente passa a acreditar que isso é normal. Então é normal o sofrimento. É normal que a gente carregue sofrimento indefinidamente. Não é normal. O normal é a dor. O normal é o luto. Mas o sofrimento
é optação, é a escolha que nós fazemos, é uma opção nossa. E nós precisamos reconhecer que durante um certo tempo esse sofrimento ele serve muito mais para nos confortar da perda do que de fato ter um sentido real. Porque organicamente o que nós devemos reconhecer é a dor. Essa sim é uma contingência natural de continuarmos vivos. Mas essas possibilidades, experiências que a vida nos traz, são possibilidades que a gente tem de começar a descobrir aquilo que um outro sábio indiano chamava de pecado original. Ele dizia que o pecado original é porque a gente esqueceu a nossa origem. E ao esquecer a nossa origem, nós fizemos aquilo que simbolicamente a Gênese traz da história de comermos da árvore do bem e do mal, né? E o que significa comer da árvore do bem e do mal, né? Comer da árvore do bem e do mal significa que naquele momento nós tomamos ciência, né? Por isso que diz a árvore do conhecimento. Nós tomamos ciência de uma separação. Até então essa separação não existia. Nós estávamos integrados a tudo e a todos. E a partir daquele momento houve uma separação. E essa separação, ela vem se avolumando de tal modo que hoje nós vivemos um mundo de uma intensa separatividade. De tal modo que nós nos descolamos até mesmo dos nossos sentimentos. Existem inclusive estudos hoje, né, importantes no campo da sociologia, apontando que nós vivemos uma sociedade que abomina o amor, abomina o sentimento. Porque o amor e o sentimento são empecilhos ao lucro. E, portanto, nós temos mais é que aboli-los para que a gente continue a lucrar de alguma maneira. Então, nessa sociedade em que o consumo e em que o mercado define a lógica das nossas vidas, nós passamos a sucumbir diante desse modelo de sociedade em que amar é problemático, amar é ruim, amar é algo que nos impede de usufruir das benesses, da liberdade do não amar. Entretanto, ao viver essa agudização da ignorância humana, que é a separatividade normalizada, como disse Pierre Bayle, nós começamos a perder as referências fundamentais. E esse amor, então, ele passa a ser contaminado de distorções. Porque ao invés de amar, nós nos apegamos. Então, em vez de amor, existe apego. Em vez de amar, nós mantemos ao nosso derredor, nós assumimos a posse. E essa relação de posse, muitas vezes, acaba gerando sérios prejuízos para nós mesmos. Porque nós não reconhecemos a verdadeira relação que existe, que nos interliga, independente do espaço, da distância, do tempo, e passamos a associar o amor ao apego. Então, o outro ou a outra a quem amamos tem que estar junto de nós, dominado, submetido, sob o nosso controle. E ao perdermos esse controle, sofremos. E aí criamos um círculo vicioso de sofrimento e dor. Porque na verdade nós não mais amamos, porque amar implica em querer para o outro, para a outra, tudo de melhor, mesmo que melhor não sejamos nós mesmos. Entretanto, nós estamos aqui na aprendizagem do amor. Talvez essa agudização dos processos de separatividade que a gente está comentando aqui, façam parte, é bem provável, façam parte desse processo do aprendizado do amor. Porque como disse a música, maravilhosamente apresentada pelos meninos, lá distante, muitas léguas, a gente está na expectativa de que volte a chover, que as plantas verdejem novamente e a gente possa voltar. Todos e todas desejamos alimentar o amor em nossos corações, na maior intimidade do nosso ser. O resto é medo, o resto é desejo de sofrimento. O resto são fantasias que nós estabelecemos para alimentar um padrão de normalidade que na verdade não tem nada de normal. Porque nós podemos ser felizes sem consciência culpada. Nós podemos buscar a felicidade como um direito conquistado, porque nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus quer para a gente o melhor.
Algum pai ou alguma mãe não quer o melhor para o filho? São exceções, né? São distúrbios. Regra geral, uma pessoa normal, sadia, saudável, vai querer o melhor para o seu filho e para a sua filha. Então Deus quer o melhor para nós. Esses sofrimentos, essa separação, esses medos estão muito relacionados a uma normalidade que a gente precisa problematizar e superar. Portanto, se nós temos, nesse entremeio do Dia dos Finados até Natal, Ano Novo, um período muito próximo, eu acho que não é por acaso, já que o acaso não existe. Vocês começam a observar que finados, né, já começa a cidade a ser decorada de Natal, né? Começa a haver um mundo diferente depois dos finados. Nós começamos a viver uma experiência diferente de nos alegrarmos com a expectativa de um momento diferente. Para muita gente o Natal é mais um momento de dor, né? É mais um momento de tristeza, porque nós começamos a realimentar memórias. Por isso o luto, de um modo geral, ele impacta um período, né, geralmente de 12 meses, que é o período em que você vive todas as fases que você viveu com um ente amado, para que você possa reelaborar um novo momento na sua trajetória. Entretanto, também é um momento de festividade. Natal é um momento de festa. E o Natal, ele anuncia para nós, né, um momento muito especial. Ele anuncia para nós a possibilidade do renascimento, né? Não é essa simbologia do renascimento, porque o Cristo nasce criança. O Cristo nasce na manjedoura, numa perspectiva de uma simplicidade. Ou seja, nós precisamos enterrar os mortos, nós precisamos fazer a faxina, nós precisamos deixar de lado as culpas, para que a gente possa, de alma lavada, né? Podemos usar esse termo simbólico, ou de ambiente faxinado, ou com a manjedoura pronta, na simplicidade do quase nada, receber o Cristo criança. Nós podemos desde já exercitar essa preparação, entendendo, portanto, essa relação entre vivos e mortos como uma simbologia, porque na verdade todos estamos vivos em situações diferentes. Entretanto, podemos estar mortos se não despertarmos para a vida. Se não despertarmos para a vida em abundância. Porque existem também situações de morte diferentes. Vamos lembrar daquele caboclo lá enterrado, que o Cristo teve que ir lá na porta lá da caverna e dizer: levanta, levanta e anda, homem de pouca fé. E o cara levantou, né, e saiu da caverna, depois de estar enterrado alguns dias. Chegou a hora de nós nos levantarmos, nos erguermos, caminharmos para frente, jogar fora as nossas faixas, as faixas que nos aprisionam, reconhecendo a possibilidade de reelaborar essa dor de uma forma salutar, engrandecedora, reconhecendo que a dor é uma oportunidade de burilamento, é uma oportunidade de transformação. Você já deve ter escutado aquela história de uma ave, né? Uma águia que existe nos Alpes, principalmente nos Estados Unidos, em que de tantos e tantos anos ela tem que zerar tudo, né? Ela arranca a unha, arranca a asa, arranca tudo para poder se renovar, né? Nós precisamos nos renovar. E muitas vezes essa renovação ela é forjada por algo externo, porque a gente não tem muita disposição de fazer essas mudanças espontaneamente, ainda. Porque no momento em que nós nos tocamos com essa possibilidade de ouvir a mensagem do Cristo, né? E ao ouvi-la, perceber a possibilidade que nós temos de fazer essa renovação, de fazer essa transformação, de dar um salto, de ir adiante, nós podemos fazer essa transição sem maiores sofrimentos, ou transformando a dor que sofremos, transformando essa dor em possibilidade de crescer. Existe uma afirmativa, né, que diz que o momento mais escuro da noite é o que imediatamente antecede o novo dia. Portanto, quanto maior a sua dor, mais ciente fique que ela está deixando ela está passando, ela está deixando de ter sentido, ela vai deixar de existir, porque você passou a ter uma outra existência, um outro momento. Porque a dor
como todas as dificuldades que a vida nos traz, são possibilidades de ascensão. São possibilidades de avançarmos. São chances que o universo nos traz de nos burilar. Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos continuar adiante. Por melhor que seja a nossa vida hoje, vai ter um momento que ou avançamos ou avançamos. Ou avançamos voluntariamente ou vamos avançar de outro modo. Em outros, só tem um jeito. Avançamos na marra. Porque nós já temos do passado agendado esse momento. E aí a gente vai ter que passar por ele. É preciso, portanto, compreender, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, que a vida é extraordinariamente maravilhosa. E a vida é feita de dia e noite, de claro e escuro, sol e lua. A vida é feita de vida e morte. Mas morte e vida são possibilidades e chances que a vida nos dá de, em morrendo, revivermos. E revivendo, avançarmos ainda mais na direção da luz. Muito obrigado.